Olá, nós vamos falar agora sobre o mercado de capitais. Inicialmente nós vamos começar falando sobre ações. Bom, o que é a ação? A ação é a menor parte de um capital social de uma empresa. Isso significa que uma empresa, para ser constituída, ela precisa de um capital inicial, que é para começar suas atividades. Esse seria, portanto, o capital social dessa empresa. E qual que é a forma dela conseguir captar esse recurso, esse capital social? Ela divide esse capital social em pequenas parcelas, que seria a ação. Portanto, a ação é um pedacinho do capital social da empresa. E ela, logicamente, que vende essa ação no mercado para constituir esse capital social. A característica principal da ação é que ela é negociável e ela é distribuída aos subscritores, ou seja, aos acionistas, que terão, então, uma participação como sócio dessa empresa. Então, o acionista, que é aquele portador da ação, ele é, então, sócio de uma empresa. Bom, quais são as vantagens, então, que as ações oferecem para os seus acionistas? Elas podem ser classificadas como ação ordinária. A ação ordinária, o detentor da ação ordinária tem direito a voto, ou seja, é esse detentor dessa ação ordinária que dita os rumos da empresa. E ele que vai falar, ao final do exercício, se vai ser distribuído dividendo ou não, se vai dar bonificação ou não. Ou seja, é o sócio que comanda a empresa. Também proporciona a participação nos resultados da companhia. Ou seja, o sócio ordinário também tem participação na companhia. É ele que direciona a empresa para onde que ele quer, mas também tem participação nos lucros da empresa. A autoridade maior da empresa é a Assembleia dos Acionistas. Então, a Assembleia dos Acionistas Ordinários é quem comanda essa empresa. Os dividendos dos acionistas ordinários são 10% menores do que os pagos aos acionistas preferenciais. Então, as ações preferenciais agora seriam, elas não têm direito a voto, mas têm prioridade no recebimento dos benefícios disponibilizados pela empresa. Na distribuição dos dividendos, os proprietários de ações preferenciais recebem um percentual fixo primeiro do que os acionistas detentores das ordinárias. Então você tem dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. Portanto, as ações ordinárias, os acionistas têm direito a voto e comandam a empresa. E os acionistas preferenciais recebem, como o nome está dizendo, primeiramente do que os acionistas ordinários. Bom, quais são as vantagens, então, que a empresa oferece? Dividendos. O dividendo é o lucro da empresa distribuído aos acionistas em forma de dinheiro. Então, ao final do exercício, a empresa gerou um determinado lucro. Os acionistas ordinários definem qual o percentual desse lucro é que será distribuído aos acionistas todos em forma de dinheiro. Portanto, o dividendo é essa parte do lucro que é entregue aos acionistas em forma de dinheiro. Todo acionista tem direito a receber, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício em forma de dinheiro, ou seja, em forma de dividendo. A bonificação. O que é a bonificação? É o lucro distribuído aos acionistas, só que agora em forma de novas ações. Ora, se o capital social da empresa é distribuído em ações, significa que se estão entregando novas ações para os acionistas, é porque houve um aumento de capital. É sinal, então, que parte do lucro aumentou o capital social e foi distribuído aos acionistas em forma de novas ações. Então, o dividendo é o lucro distribuído aos acionistas em forma de dinheiro. A bonificação é o lucro distribuído aos acionistas em forma de novas ações. E o que foi feito com esse dinheiro, desse lucro que foi distribuído em ações? Aumentou o capital social da empresa. Direito de subscrição. A empresa, ela pode fazer um aumento de capital social e buscar esse recurso no mercado. Então, a subscrição, o que é o lançamento de novas ações para o aumento de capital da empresa. Como o acionista ele tem um percentual de participação na empresa, se houver um aumento de capital dessa empresa, sem que esse acionista compre novas ações proporcionais a que ele tem,
o percentual dele de participação na empresa vai diminuir. Então, se uma empresa está aumentando o capital social, se esse acionista não participar desse aumento de capital, ou seja, se ele não comprar ações, o percentual dele vai diminuir. Por exemplo, vamos supor que um determinado acionista tenha um capital social, tenha 10% do capital social de uma empresa. Se essa empresa dobrar o capital social, ou seja, se fizer uma subscrição dobrando o capital social, e esse acionista que tem 10% não comprar um percentual também de 10% desse lançamento de novas ações, ele ficará com menos ações. Consequentemente, ele vai participar do capital social da empresa num percentual menor. Como vai haver um aumento de capital, é oferecido primeiro aos acionistas para que eles tenham o direito de comprar essas novas ações antes de lançar no mercado. Por quê? Exatamente para que ele não perca o percentual dele de participação dentro da empresa. Então, toda subscrição seria um lançamento de novas ações com aumento de capital. Oferece-se primeiro aos acionistas para que eles possam comprar na proporção do que eles possuem. E eles, ao comprarem, permanecerão mantendo o percentual de participação dentro da empresa. Caso eles não comprem, esse valor, esse percentual de ações que ele não comprou, vai para o mercado, ser vendido no mercado. Bom, o acionista também, ele pode ganhar dinheiro com a subscrição. Por quê? Quando o preço fixado pela ação no mercado for maior do que o preço da subscrição, ele também compra essa subscrição, ou seja, ele compra esse lançamento de ações, consequentemente, ele já tem a ação negociada no mercado por um valor mais alto. Então, significa dizer que ele comprou aquele lançamento de novas ações por um preço inferior ao que está no mercado. Então, ele já entra ganhando. Bom, o que mais o acionista ganha? Com a valorização das ações, ou seja, a negociação das ações no mercado podem gerar para os detentores de ações a sua valorização. Então, uma pessoa pode comprar a ação por um preço, dentro de um determinado período, pode vender essa ação e ganhar dinheiro. Então, ele vai ganhar dinheiro com a valorização dessa ação. Logicamente que vai depender do preço que ele comprou e do preço que ele vendeu. Se ele comprar na alta e vender na baixa, ele vai ter prejuízo. O normal seria comprar na baixa e vender na alta para que ele possa realizar o lucro dele. Bom, existem algumas outras operações que são feitas com ações que não necessariamente oferecem lucro ou prejuízo, ou seja, não oferecem ganhos para os investidores. Por exemplo, split ou desdobramento. O que é o split ou desdobramento? Distribuição gratuita de novas ações aos acionistas pela diluição do capital em um maior número de ações, com o objetivo, entre outros, de dar maior liquidez aos títulos de mercado. Então vamos ver um exemplo. Imagina uma empresa que tem um capital social de 1 milhão. Quando do seu lançamento foram emitidas somente 100 ações, ou seja, no seu lançamento cada ação custava 10 mil reais. Eu dei um exemplo um pouco esdrúxulo, com valores muito altos, só para você se situar. Então imagina uma empresa com capital social de 1 milhão, quando do seu lançamento lançou apenas 100 ações. Então, a menor parte do capital social da empresa seria a ação. Esse capital social aí só tem 100 ações. Então, no seu lançamento, cada ação valia 10 mil reais. Observe que uma pessoa que tem, um investidor que tem uma ação que vale 10 mil, fica difícil dele negociar esse preço, essa ação no mercado. Por quê? Porque ele vai ter que achar uma pessoa para comprar uma ação, tem que desembolsar 10 mil. Então, fala-se que essa empresa é uma empresa muito elitista. Então, uma forma de gerar maior liquidez para essas ações seria fazer o split ou o desdobramento. Então, o que é feito? Esse mesmo 1 milhão de capital social continua tendo 1 milhão de capital social. Só que agora, ao invés de ter 100 ações, passarão a ter 100 mil ações. Significando, então, que cada ação agora, ao invés de custar 10 mil reais, vai custar 10 reais cada ação. Significa que a empresa vai chamar os acionistas e falar o seguinte: para cada uma ação que você tem, eu vou te entregar 1000 ações. Em termos de valores, vai continuar a mesma coisa, não vai alterar nada. Apenas fez o quê? Você foi lá como investidor, entregou uma ação para essa empresa e ela entregou para você 1000 ações valendo o mesmo que uma ação até então. Apenas gerou para você a possibilidade de você vender, por exemplo,
ao invés de ter que vender uma ação pelo preço de 10 mil, você venderia, por exemplo, 100 ações, 50 ações, porque agora dividiu. Para cada uma ação, você vai receber 1.000 ações, valendo a mesma coisa. Existe também o agrupamento ou o split, que seria o oposto do split ou desdobramento. Então, o que seria o agrupamento? Condensação do capital em um menor número de ações, com consequente aumento do valor de mercado da ação, com o objetivo, entre outros, de valorizar a sua imagem no mercado. Então, vamos dar um exemplo. Uma empresa, a mesma empresa, com o mesmo capital social, 1 milhão de capital social. Essa empresa, quando de seu lançamento, emitiu 1 milhão de ações. Então, cada ação estaria valendo R$1. Então, um capital social de 1 milhão, foram lançados 1 milhão de ações, cada ação, portanto, valendo R$1. Portanto, é uma empresa bastante popular, que com qualquer R$1 a pessoa poderia comprar a ação dessa empresa. Só que ela quer sair desse nível de popular indo para um nível mais elitista. Então, ela mantém aquele capital social de 1 milhão, só que agora ela vai transformar, ao invés de ter 1 milhão de ações, ela terá apenas 10 mil ações. Portanto, cada ação valendo R$100. O que significa dizer que ela vai chamar os acionistas e falar o seguinte: para cada 100 ações que você me der, eu te entrego uma nova ação, no mesmo valor. Então, o que ela fez foi reduzir o número de ações, fazendo que essa empresa se tornasse mais elitista, ou seja, saísse de um nível mais popular e fosse para um nível mais elitista.